A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a maior dos vários grupos adventistas que surgiram a partir do movimento Millerita, no segundo grande despertamento dos anos 1840. Nessa ocasião, muitos americanos saíram do deísmo secular para o cristianismo. Inclusive, o fundador do movimento, Guilherme Miller, membro da Igreja Batista, Miller concluiu que Jesus Cristo retornaria à Terra em 22 de outubro de 1844, baseado em Daniel, capítulo 8, versículo 14 a 16. Como a interpretação relativa à vinda de Cristo não aconteceu na data prevista, houve o chamado Grande Desapontamento, e a maioria de seus seguidores acabou desistindo da fé ou voltando às suas igrejas de origem. Alguns milleritas chegaram a acreditar que os cálculos de Miller foram corretos, mas que a sua interpretação de Daniel 8 tinha sido equivocada. Estas pessoas chegaram à conclusão de que Daniel 8 predizia o início da obra de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, baseado em Hebreus 8, do 1 ao 7, onde Cristo já intercedia como advogado da humanidade junto ao Pai, onde os cristãos estão sendo julgados a fim de fazer uma obra de purificação no santuário, como acontecia no antigo santuário hebraico no dia da expiação. Esse julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Os adventistas do sétimo dia pregam que a segunda vinda de Cristo é iminente e real, contudo, desaprovam que se marquem datas para o regresso do Senhor, conforme Mateus 24:36. Os adventistas do sétimo dia aceitam apenas a Bíblia como escritura sagrada, rejeitando qualquer literatura como do cunho canônico se não estiverem inseridas no Antigo e no Novo Testamentos. Os adventistas também defendem a infalibilidade bíblica e sua inspiração divina, a crença na Trindade em um único Deus, o nascimento virginal de Jesus Cristo, seus milagres, sua expiação substitutiva na cruz, ressurreição, ascensão e sua vinda. Também creem na ressurreição dos mortos e na justificação pela fé, como também na gratuidade relativa à salvação possibilitada por Cristo. Os adventistas creem que o homem é pecador e necessita da graça de Cristo para chegar à salvação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui outras crenças em comum com outras igrejas cristãs, como a prática do batismo por imersão, a cerimônia de dedicação de crianças, visto que o batismo infantil não encontra apoio nas escrituras sagradas para ser praticado, as cerimônias da Santa Ceia Memorial, a unção dos enfermos, também na prática, e do casamento heterossexual e monogâmico. Sustentam também a crença nos dons espirituais. Outra crença é a segunda vinda de Cristo e o tempo do fim. Jesus Cristo voltará visivelmente à Terra depois do tempo de angústia, durante o qual o sábado será um teste de fidelidade. A segunda vinda será seguida por um reinado milenar dos santos no céu. Para os adventistas, a vinda de Cristo será literal, universal, visível e gloriosa. Acreditam também na imortalidade condicional. Os ímpios sofrerão tormento por tempo indeterminado, mas não eterno. O aniquilacionismo é o seu destino, mas não sofrerão o tormento eterno no inferno. O sábado comemora o ato criativo de Deus ainda na origem de todas as coisas, tendo sido santificado e abençoado pelo próprio Deus, e reservado como dia de descanso para todos os homens. Para os adventistas, o sábado deve ser observado no sétimo dia da semana, assim como diz em Êxodo 28, a partir de sexta-feira do pôr do sol até o pôr do sol do sábado, conforme as Escrituras. Segundo as Escrituras, os primitivos cristãos e o próprio Jesus observaram o sábado. Para manter o sábado como um dia sagrado, os adventistas se abstêm de trabalho desnecessário secular. Eles também evitam formas puramente seculares de lazer, como esportes competitivos e programas de TV não religiosos. No entanto, passeios em meio à natureza, atividades com a família, obras de caridade e outras atividades que ligadas a Deus e ao meio ambiente são incentivadas. O culto principal ocorre no sábado, onde são estruturados pequenos grupos para uma recapitulação do que foi estudado em casa durante a semana. A maioria dos adventistas faz uso da lição de escola sabatina. Essas lições tratam de um determinado assunto, livro bíblico ou doutrina a cada trimestre. Elas são preparadas geralmente com 3 ou 5 anos de antecedência e tratam do mesmo assunto de acordo com a faixa etária, em todas as congregações adventistas do sétimo dia ao redor do mundo simultaneamente.
Após uma breve pausa para anúncios locais, toda a igreja se reúne novamente para o serviço religioso da adoração. É seguido o formato de culto típico dos evangélicos, com o sermão ocupando a parte central, o canto congregacional, as leituras bíblicas, as orações e a arrecadação de ofertas, incluindo o dízimo, são outras características padrão. Os adventistas geralmente praticam a Santa Ceia 4 vezes por ano. A Santa Ceia está disponível tanto para membros da igreja como para não membros. Ela começa com a cerimônia do lava-pés, conhecida como cerimônia da humildade. Assim, os seus participantes lembram da necessidade de humildemente servir uns aos outros. Os participantes são separados por sexo em salas a fim de realizar esse ritual. Algumas congregações permitem que casais realizem a cerimônia juntos e incentivam que toda a família participe em conjunto. Após a conclusão, os participantes voltam para a igreja a fim de comer a Santa Ceia, que consiste em pão ázimo e suco de uva não fermentado. A Igreja Adventista tem dado ênfase na integridade do corpo e na saúde. Os adventistas são conhecidos por apresentarem uma mensagem de saúde que recomenda a seus membros o vegetarianismo e fazerem adesão às leis de saúde encontradas em Levíticos 11. A obediência a essas leis significa abstinência de carne de porco, frutos do mar e outras carnes tidas como impuras. A igreja também desestimula os membros a fazerem uso do álcool, abandonarem o tabaco e não fazer desnecessário uso de outras drogas lícitas e ilícitas. O adultério é um dos motivos admitidos para o divórcio. Embora a reconciliação seja incentivada sempre que possível, os adventistas incentivam a virgindade para homens e mulheres antes do casamento. Sobre a contracepção, eles são a favor para os casais se usado corretamente, mas contra o aborto por motivos de controle de natalidade e de sexo antes do casamento. Sobre o homossexualismo, de acordo com a declaração oficial da Conferência Geral, o casamento heterossexual é o único tipo de relação biblicamente ordenada para a união entre seres humanos. Isso porque a Bíblia condena as práticas homossexuais em termos fortemente negativos. Por isso, os adventistas não realizam casamentos de pessoas do mesmo sexo, e os homossexuais não podem ser ordenados para o ministério. Os dízimos são repassados para as associações, que redistribuem os mesmos nas despesas da associação, incluindo o salário dos pastores. 10% de todo o dinheiro arrecadado vai para as uniões locais, que por sua vez são repassados também 10% para as divisões, que por sua vez são repassados também 10% para a associação geral, que em seguida distribui as finanças para pagamento das necessidades da igreja. Os dízimos arrecadados são distribuídos de forma igualitária. Todos os pastores, obreiros e funcionários da igreja, independente do tamanho ou riqueza da congregação local ou do seu cargo, recebem a mesma quantia. De fato, os próprios pastores também são dizimistas. Um outro detalhe entre os adventistas é que seus pastores não podem exercer uma outra função empregatícia, ou seja, nenhum pastor adventista pode ter um emprego secular sendo o seu serviço dedicado exclusivamente à igreja.